Oi, tudo bem? Eu sou Henrique de Bugalho e este é o Vlog de Escritor. Durante um bom tempo, durante toda a minha adolescência, eu li muitos quadrinhos. Eu era fã de quadrinhos do X-Men, principalmente os quadrinhos da Marvel, né? O X-Men, Hulk, os Vingadores, Homem-Aranha. Capitão América não curtia tanto, mas eu lia muitos quadrinhos. E um quadrinista que eu considerava como se fosse um deus dos quadrinhos na época era o Frank Miller, que trabalhou tanto para a Marvel quanto para a DC, né? Ele fez o Demolidor, fez o Justiceiro na Marvel e fez bastante quadrinhos famosos também da DC, que não era muito fã, mas fez do Batman. Eu queria falar de um quadrinho que ele fez no finalzinho dos anos 90, em 98 mais ou menos, que foi esse aqui, 300... que é inspirado na história dos 300 espartanos que foram defender o Peloponeso durante a invasão persa, a invasão dos Xerxes na Grécia, né? Bem, a história é clássica, é uma história famosa que diz que o Xerxes... Bem, não era a primeira invasão persa na Grécia, eu já havia tido outras tentativas de invasão antes, a do Dario, por exemplo, mas essa do Xerxes é conhecida porque era um exército gigantesco, com muitos milhares de soldados no exército dele, acho que estimam que tinha mais de 1 milhão de soldados, enquanto que a Grécia não tinha tantas tropas assim para defender, né, para se defender. E nesse caso aqui, no caso da história original, que é do Heródoto, que é o primeiro a contar essa história, quanto nessa versão do Frank Miller, os espartanos eles se mobilizam. Quando eles sabem que o exército do Xerxes está vindo para atacar a Grécia, para subjugar toda a Grécia, todas as cidades-estados da Grécia, eles enviam 300 dos seus melhores guerreiros para defender Termópilas, que era um desfiladeiro que tinha perto do mar, porque desse modo, estrategicamente, eles poderiam ampliar sua capacidade de defesa, porque as tropas do Xerxes teriam que se afileirar, né? teriam que se estreitar para atacar eles, então não teria vantagem numérica, não poderia flanquear o exército dos espartanos. Eles não foram sozinhos, obviamente, os 300 espartanos foram acompanhados de outros soldados, de outros povos gregos, mas como os espartanos eram soldados profissionais, né? Eles realmente tinham essa fama e essa aura de guerreiros, eles se tornaram famosos por causa disso. Primeiro eu li os quadrinhos, depois eu voltei para reler o trechinho que tem dentro da história do Heródoto para comparar, né, qual foi a fidelidade histórica desse material aqui, desse quadrinho com a história de fato. Não que isso seja importante, mas só quis realmente comparar e ver onde que o Frank Miller viajou na batatinha aqui, né. E eu também vi o filme dirigido pelo Zack Snyder, que foi o filme que meio que chamou atenção para ele, né? Tanto que depois ele foi dirigir vários outros filmes inspirados em quadrinhos, como o Watchmen e o Batman, o Batman vs Super-Homem. Mas vamos fazer por partes. Primeiro eu falo dos quadrinhos, depois eu falo desses outros. O quadrinho não tem muito o que falar mal, porque realmente, primeiro que essa edição aqui que eu tô é uma edição fenomenal, uma edição lindíssima aqui da Dark Horse, que é uma editora americana, e o livro, assim, ele é meio que um quadrinho de mesa, né? Você vê que ele é enorme, gigantesco. Depois eu mostro umas imagens de dentro aqui, mas é enorme, né? Realmente foi assim, eu tive que ler botar apoiado para ler, porque é realmente bem grande, mas é fenomenal, assim, a qualidade gráfica e os desenhos, a ilustração, mas é fenomenal, é muito bonito mesmo. Vale sim consultar, vale dar uma lida, porque é muito lindo. Já a história, como eu disse, eu achava o Frank Miller um grande quadrinista, mas com o passar do tempo ele meio que foi perdendo a noção das coisas, falando umas merdas por aí. Você acaba reparando que algumas histórias que ele faz nos quadrinhos, de certo modo, são um reflexo do que ele pensa sobre a sociedade, como os problemas sociais devem ser lidados. Nesse quadrinho aqui, né, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, que também aconteceu no filme do Snyder, que essa oposição entre o Oriente e o Ocidente, né, entre os persas, no caso, que seriam os árabes, ou sei lá, porque os persas não são árabes, mas simbolizando o mundo islâmico, também não era o caso, porque o islamismo surgiu depois. Ele, de certo modo, é um símbolo do conflito entre o Ocidente e o Oriente. Os espartanos defendendo a democracia, enquanto que o Oriente, né, os árabes, defendendo a intolerância e a subjugação e a escravidão. Se você estuda um pouco a história da Grécia, você vê que não é bem assim a coisa. Os gregos também tinham escravos, as sociedades deles não eram tão igualitárias assim, as mulheres não tinham direito a voto, quer dizer, eles eram mais desenvolvidos em alguns aspectos, né, eles eram mais progressistas em alguns aspectos, mas eles também tinham uma série de problemas lá e não dá para idealizar que fossem tão esclarecidos assim. Mas para mim, assim, a relação entre os 300 de Esparta, com a democracia deles e os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos como o bastião da liberdade e da democracia,
Enquanto que os persas, com o mundo islâmico, com os terroristas, com intolerância religiosa. Isso fica muito mais claro no filme do Snyder do que no livro do Frank Miller, e embora o filme do Snyder seja muito próximo do quadrinho. Às vezes tem algumas cenas aqui que você olha no filme e você vê no quadrinho, é como se fosse o storyboard, na verdade. Por exemplo, essa aqui, olha, essa cena final aqui da morte dos 300 aqui, você vê no filme, é uma coisa perfeita, de a reprodução que o Snyder fez. O quadrinho é dividido em alguns capítulos, principalmente divisão entre dia e noite, né, porque eles vão para Termópilas, vão para esse desfiladeiro, e tem as levas de ataques dos persas. Então tem primeiro dia, primeira noite, segundo dia, segunda noite, terceiro dia, terceira noite, que são os 3 dias que eles passam lá antes de serem aniquilados pelos persas, que eles realmente foram aniquilados. Então o livro não foge disso, não foge da história. E alguns aspectos muito fiéis com a história do Heródoto, na verdade, é bastante impressionante. Mas embora tenha suas liberdades poéticas, tem alguns monstros aqui, tem alguns bichos muito loucos, tem uma fantasia, mas realmente para criar tensão e se enquadrar na história do Frank Miller. São as viagens dele, mas que ficaram legais. Eu acho que não dá pra dizer que é uma história mal contada, porque ficou bem divertido. Mas o que me incomoda é realmente essa dicotomia entre Ocidente e Oriente, essa divisão ideológica, e defender isso como se fosse absoluto, e que nós no Ocidente fomos muito esclarecidos, enquanto que eles fossem bárbaros retrógrados. Então isso me incomoda. Como eu disse, o filme do Snyder é muito próximo ao livro do Frank Miller. Eu achei que foi uma boa adaptação. Tem algumas cenas adicionais, porque acho que esse livro aqui não é tão longo. Você vê que você olha aqui, ele não é tão longo, ele é curtinho. O filme deu uma enchida de linguiça, colocou cenas adicionais. E tem o Santoro também, né, que até foi indicado pro MTV Movie Awards, que ele ganhou como melhor vilão. Então visualmente é muito legal, né? O filme é muito bonito. Tem algumas marcas registradas do Snyder, umas câmeras lentas longuíssimas, e se você cortar a câmera lenta do filme, o filme fica com 30 minutos, sabe? Mas vale assistir também, é um filme legal, é assim, aquela coisa bem macho, né? Aquela coisa de ver máscula, os caras tudo musculoso, tudo halterofilista, e acho que tem uma mulher só que aparece na história inteira, que é a esposa do Leônidas, que é o rei de Esparta, que é até a atriz que faz a Cersei no Game of Thrones. Então o filme é bom, o filme é legal. Assim, ele acabou criando algumas imagens icônicas também pro cinema, né? Como a cena que o Leônidas chuta o mensageiro dentro do poço, que This is Sparta. This is Sparta! Tem algumas cenas bastante memoráveis, que é principalmente inspirado no quadrinho. Todas as cenas que estão aqui memoráveis do filme estão aqui também, mas é um filme legal, é um filme divertido para quem gosta desse tipo de filmes de ação, filmes de guerra, né, filmes de combate, coisa máscula e empalando os outros, sangue voando. Então, nesse sentido, é uma boa adaptação. E eu recomendo ler o livro do Heródoto, porque, foi ele que inspirou essa história. E ele foi o primeiro a contar a história dos 300 de Esparta, foi o primeiro a contar a história da invasão dos Xerxes, do Dário. Ele conta várias histórias, na verdade, no livro dele. O livro é bem longo, são, 9 partes, 9 livros, na verdade. E vale ler, porque tem muitas histórias interessantes. O Heródoto é um grande contador de histórias, ele é o pai da história. Então eu recomendo, e você vai ter uma visão mais fatual do que aconteceu. E, embora o Heródoto invente algumas histórias, ou seja, bastante criativo também em algumas histórias, mas ele, pelo menos no caso dos 300, no caso da invasão dos Xerxes, ele foi muito fiel. A única coisa que foge da precisão histórica nesse livro aqui é que eles falam que os 300 de Esparta eles foram para lá sem autorização do Senado, sem autorização do Senado espartano, que eles foram meio que na surdina, né, que eles não poderiam ir por causa que eram umas festas sagradas. Na verdade não foi assim. Na verdade, na história do Heródoto, ele conta que os espartanos foram primeiro, eles mandaram esse destacamento de 300 para atrasar o exército do Xerxes. Eles não foram para tentar derrotar o exército, eles sabiam que não tinha como derrotar, mas eles foram para tentar atrasar um pouco enquanto as outras tropas se organizavam. Só que acontece que como o Xerxes descobriu um caminho alternativo, né, ele conseguiu contornar os espartanos e conseguiu matar todo mundo, ele se antecipou e conseguiu chegar até Esparta, destruiu um monte de cidades, e no final dos contos, quem salvou a pátria lá, quem salvou as cidades-estados gregas foram os atenienses, que na Batalha de Salamina, que eles conseguiram, com seus barcos, né, com sua frota naval, eles conseguiram derrotar os persas de vez e expulsar os Xerxes da península, né, conseguiram expulsar do Peloponeso. Então eu achei um livro muito bonito, muito legal, realmente
vale ler se você gosta desse tipo de quadrinho, gosta desse tipo de história mais violenta. Eu gostei. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo, deixa seu comentário, assina o canal se não assinou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!